Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comedy na área desse dia 8 de agosto de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixa um like, comenta, compartilha e vamos juntos. E obrigado a todos os inscritos. Que Deus abençoe cada um. E se você chegar e gostar, pode entrar que a porta está aberta. Vamos falar do Corinthians, que jogou com o News Old Boys na Argentina. Teve que encarar a confusão da torcida no começo do jogo. A torcida do News Old Boys, eu acho que devia, não sei, os argentinos com racismo, isso tem que ser banido. Eu acho que o clube tem que começar a ser rebaixado, perda de mando de jogo, jogo sem torcida, exclusão do campeonato, que aí vai acabar isso. E não é só para os argentinos, é para o mundo todo. A hora que isso começar para valer mesmo, aí o mundo vai começar a entender que todos somos iguais, independente de raça, de religião, de cor, de tudo. Respeito, diga não ao racismo. Agora voltando ao jogo, o Corinthians conseguiu segurar o News Old Boys, sofreu em alguns lances no primeiro e no segundo tempo, com a equipe do News Old Boys atacando e o Cássio fazendo defesa, salvando, como no segundo tempo ele e o Fábio Santos salvou o chute do atacante do News Old Boys que tinha direção ao gol. Corinthians teve uma chance clara com o Juan Oliveira no primeiro tempo e uma com o Yuri Alberto no segundo tempo e conseguiu se defender, conseguiu levar o resultado debaixo do braço. Importante porque se classifica para as quartas de final, mais um dinheiro no bolso, e isso é importante. O Corinthians não ganhou a Sul-Americana, acho que tem que pensar assim, que dá para conquistar esse título, não pode dispensar esse título. Então é um importante título e acredito que está no caminho certo. São 10 jogos de invencibilidade. Parabéns ao Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians não fez um primor de jogo hoje, mas conseguiu envolver na marcação adversário, segurando o News Old Boys, que pressionou, levou perigo ao Cássio. E o Corinthians segurou e conseguiu o resultado. Ah, mas o Corinthians poderia ter tentado ganhar o jogo. Poderia, mas fez o que teve que fazer, segurou o adversário. Um adversário que é forte, que já ganhou Libertadores e que jogou para cima do Corinthians. O que o Corinthians fez foi se defender e conseguiu isso muito bem. O Yuri Alberto teve uma chance no segundo tempo, muito pouco se espera do Yuri Alberto, mas o time conseguiu realmente sair classificado, isso que importa. Agora é descansar. Vamos falar com o Vanderlei Luxemburgo, treinador do Corinthians, para saber o que ele achou desse jogo, se ele está satisfeito com a classificação do Corinthians. Tudo bem, professor? O senhor está satisfeito com o Coringão classificado? 10 jogos sem perder? Boa noite. Boa noite a todos. Muito satisfeito com o propósito do que a gente fizemos, paixão por atleta, tá certo? Que era vir aqui enfrentar uma equipe que realmente já ganhou a Libertadores, que tem um time muito forte taticamente, tá certo? E nós conseguimos jogar, nós conseguimos desenvolver o adversário e estamos satisfeitos com aquilo que foi passado para os atletas, tá certo? E os atletas entenderam que é importante a Sul-Americana, que tem que conseguir realmente se classificar, que campeonato nenhum o Corinthians entra para jogar e participar, o Corinthians entra para ganhar, tá certo? E os atletas estão entendendo isso, estão comprando aquilo que é o projeto, tá certo? Isso é importante. Eu fui assim em todos os times que eu dirigi, tá certo? Então não vai ser diferente no Corinthians. Nós estamos a 10 jogos sem perder, estamos muito satisfeitos com aquilo que a gente está passando, tá certo? Isso é importante. Com certeza, professor. E o Yuri Alberto, o que o senhor achou dele hoje em si? Nos últimos jogos, o Yuri Alberto precisa ainda voltar a ser o que ele foi ano passado. Dá ainda para o Yuri Alberto voltar a ser aquele artilheiro? Com relação a essa pergunta, o Roberto é um jogador importante. Nenhum jogador desaprende a fazer gol, tá certo? Então é o seguinte, a cobrança
faz o profissional crescer. Qualquer área da vida. Então a gente tem que entender que nem sempre o cara vai balançar a rede. Tá certo? Então, às vezes, a seca pode acontecer. Mas às vezes a bola vai entrar. Então isso é naturalmente, tá certo? Então, como eu dizia, vocês da imprensa criticam, o Luxemburgo está ultrapassado, o Luxemburgo isso e aquilo, mas ninguém desaprende, tá certo? E eu não desaprendi, tá certo? Eu estava acompanhando o que é a filosofia do futebol. E o Roberto é a mesma coisa. Então é o seguinte, a hora que a bola vier para ele, eu tenho certeza que ele vai guardar e vai colocar a bola no gol. Essa é a minha opinião, tá certo? Tem que ter um pouco de paciência. As coisas vão acontecer naturalmente. Tá certo, professor. Hoje a defesa jogou bem. Conseguiu segurar, apesar de alguns sustos da equipe argentina. O Corinthians jogou para se defender, professor? Não, não jogamos para se defender. A gente jogou com relação a não jogar com resultado. A gente soube jogar naturalmente, jogando, marcando o adversário, fazendo uma linha de defesa que é importante, não dando espaço para o adversário. Tínhamos o resultado, mas sabíamos que se tivéssemos oportunidade a bola ia entrar. Realmente não tivemos muitas oportunidades, mas fizemos um jogo importante e graças a Deus estamos classificados. Isso é importante, tá certo? Então, assim, não é tomar um gol e fazer um gol, é conseguir se classificar. Às vezes é muito mais importante do que você golear o adversário. Tá certo. E o Gil? O Gil, você, Luxemburgo, mantém o Gil na defesa? O Gil é titular absoluto? Com relação ao Gil, eu acho que falta critério da sua parte quando você pergunta sobre o Gil ser titular. É um jogador importante, tá certo? Ele já foi campeão no Corinthians. Ele é importante dentro e fora do clube, tá certo? Então é o seguinte, às vezes é criticado injustamente, mas tem melhorado, tem apresentado melhoras. E é um jogador experiente, tá certo? E nem sempre jovens a gente precisa. É um jogador experiente e o Gil já ganhou o título no clube, tá certo? Ele sabe como ele vai conduzir a garotada. Então a gente precisa disso às vezes. Do cara experiente, o cara que já ganhou, porra. Então, se ele não ganhar, se não tiver rodagem, ele não vai passar para os mais novos. Tem que aprender, que tem que saber o que é Corinthians, tá certo? Entendi, professor. E o título da Sul-Americana dá para o Corinthians ser campeão? Olha, o Corinthians dá para ganhar qualquer campeonato. Qualquer campeonato que você pensar. O Corinthians não entra em campeonato para disputar. O Corinthians entra em campeonato para ganhar. E sempre foi assim. Eu disse isso no começo. Encarei pressão, porra. Encarei pressão a vida toda. Tá certo? Nunca deixei de enfrentar pressão na vida. Então é o seguinte, o treinador que quer mostrar que é bom, tem que enfrentar a pressão. Tá certo? E isso é importante. O Corinthians mesmo é uma pressão. A seleção brasileira é uma pressão. O Palmeiras é uma pressão. O Real Madrid é uma pressão. Então é o seguinte, eu já passei por quase todos que eu falei e aguentei pressão. E estou aqui para aguentar porrada, porrada, porrada. E isso é no futebol. Não vai mudar, tá certo? Então a porrada tem que acontecer, a pressão tem que acontecer. E naturalmente o profissional tem que pegar e assimilar isso, tá certo? O cara que sabe sair da profissão, ele vai saber o que é futebol, tá certo? E entender que está normal críticas e elogios. Tá certo, professor. O Fábio Santos hoje entrou no segundo tempo e também conseguiu se defender bem, conseguiu realmente se recuperar, tanto ele quanto o Gil, do gol contra o Internacional. Mas acredito que o Corinthians tem que preparar jogadores mais novos. O Corinthians tem que buscar na base um lateral esquerdo, tem que buscar um zagueiro, tem que parar de vender jogador a preço de banana, né, diretoria? É uma crítica minha com relação a isso. Tem que pensar e valorizar a base. A base é o futuro do clube. Os jogadores têm que vender por 80 milhões, 100 milhões, e não por 20, 25. O clube que vai comprar, vender por 110. Então, assim, essa é a visão do próximo presidente. E tomar a Deus, sinceramente, que o novo presidente do Corinthians venha para ser um presidente que vai mudar a história do clube, vai fazer o Corinthians ir para frente. Porque essa atual gestão deixou a desejar e está deixando há muito tempo. E para mim tem que sair. Torço para que Augusto Melo seja presidente do Corinthians. Se Deus quiser, ele vai ganhar e vai ser o presidente e vai mudar a cara do Corinthians. Pro bem. Ô Luxemburgo, você fica no Corinthians para a próxima temporada
ou ainda não foi definido? Olha, deixar ficar. Deixar ficar. Fiquei trabalhando, buscando espaço, fazendo reformulação, montando um time forte, colocando a molecada para jogar, dando esporrão nos caras, tá certo? O Wesley hoje, por exemplo, ficou um pouco apagado. O Romero entrou no segundo tempo e tá melhorando, tá certo? Coloquei pro Romero, ó, você tem que jogar, tem que entender que você é um grande jogador, que você tá aqui, não é para passear, você tá aqui para jogar, tá certo? E ele tá entendendo isso. Deu assistência no jogo da ida, tá certo? E hoje entrou, perdeu a bola no final, segurou, mostrou que é experiente, tá certo? Isso é importante. Isso é importante nas horas decisivas. Agora só ficar o Corinthians, eu quero ficar e vamos ver o que vai acontecer. Naturalmente, as coisas acontecem naturalmente. Se for pro bem, se Deus quiser, eu vou ficar e vamos seguir frente, porque eu tenho muito ainda a lenha para queimar. Tá certo, professor. E aí, gente, comenta o que vocês estão achando do trabalho do Luxemburgo. 10 jogos sem perder, aparentemente recuperando o Corinthians e seguindo forte aí nessa caminhada. Se Deus quiser, vamos que vamos ganhar um título esse ano. Gente, professor Luxemburgo, para terminar, o que o Corinthians pensa com relação ao Campeonato Brasileiro, Libertadores, dá para chegar ou não? Ou dá para ganhar a Sul-Americana e já classificar direto? Olha, o Campeonato Brasileiro tá difícil. O Botafogo tá muito bem, tá encaminhado, tá certo? Mas nada é impossível. Nada é impossível porque eu tomei porrada quando eu cheguei aqui, tá certo? E eu vi que era difícil. Mas acredito que possa dar uma guinada. Então tem que ter calma, tá certo? A gente vai chegar onde eu falei para vocês. Então é o seguinte, eu não venho para trabalhar no clube para fracassar. Então eu quero colocar o Corinthians onde o Corinthians merece. E dá sim para classificar na Libertadores. Temos que confiar, pô. O Corinthians é um time que realmente tem garra, tem raça, tem sangue no olho, tem tapa na orelha. Então é isso que o Corinthians, tá certo? Então quem tem que entender o que é o Corinthians é quem tá aqui, tá certo? Quem estiver aqui dentro vai entender o que é o Corinthians. E dá para classificar. Passo a passo, devagarzinho sempre. Tá certo, gente? O meu parecer final, para terminar, o Corinthians realmente levou o jogo como tinha que levar. Conduziu bem e se classificou. Não fez uma grande partida, mas soube se defender muito bem e está nas quartas de final. Gente, o cara do jogo, Cássio. Deixa o like, tamo junto.